dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo Provérbios 24 e a leitura bíblica de hoje está nos versos 3 e 4, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras e todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Muitos dos provérbios envolvem questões familiares. E esse versículo de número 3 e 4, ele nos ensina algumas coisas muito importantes para que a gente possa ter lares abençoados por Deus. Existem dois fatores aqui. Primeiro, o fator da edificação e segundo, o fator do estabelecimento. Existem lares edificados e existem lares estabelecidos. Um lar edificado, ele pode ruir se ele não for bem edificado. Jesus fala sobre os dois fundamentos: aquele que edifica a casa sobre a areia e aquele que edifica a casa sobre a rocha. A sabedoria está em encontrarmos os lugares sólidos para edificarmos a nossa casa. E é lógico, quando Jesus usou esta ilustração e usou esta metáfora, o que Jesus estava nos ensinando era sobre a necessidade de edificarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que, além de uma casa bem edificada, nós precisamos ter uma casa estabelecida. Uma casa estabelecida é uma casa que suportou e continua suportando a todas as tempestades. E para isso é preciso entendimento. A palavra entendimento é muito ampla. E eu entendo que quando o texto diz que uma casa onde há entendimento ela está estabelecida, é porque a gente entende o que é a família. A gente entende quais são os papéis. Entendimento é compreender todas as nuances que envolvem a vida familiar. Quando existe entendimento, e aí o marido conhece e sabe perfeitamente qual é o seu papel, a esposa sabe qual é o seu papel dentro de casa, os pais sabem quais são os seus papéis, os filhos compreendem o seu papel. Quando cada membro da família entende o seu papel e exerce o seu papel com sabedoria, a palavra de Deus nos diz que esta casa, que este lar, ele fica estabelecido, não apenas edificado, mais do que isso, ele fica estabelecido. E eu creio que todos nós queremos lares não apenas edificados, queremos lares estabelecidos. Ainda que venham tempestades, ainda que venham lutas, ainda que venham situações difíceis, uma casa estabelecida, ela permanece de pé. Uma casa estabelecida, ela permanece firme. E certamente esse é o desejo do coração de todos nós. Por isso a Bíblia diz que com a sabedoria se edifica, mas com entendimento ela se estabelece. Por isso, nunca pare de estudar sobre família, nunca pare de compreender o seu papel, nunca pare de buscar entendimento no relacionamento. Outra coisa que a palavra entendimento nos traz é essa capacidade da gente entender o ponto de vista do outro, compreender aquilo que vai no coração do outro. Vez por outra, eu ouço no gabinete as pessoas dizerem assim: mas pastor, ela não me entende, ou ele não me entende. Entender significa a gente saber ouvir, saber compreender aquilo que o outro está sentindo, para que a gente possa interagir, para que a gente possa dividir a nossa vida. Por isso, a Bíblia diz que é com entendimento que a casa se estabelece. E aí, há uma promessa da palavra de Deus.
A Bíblia diz que pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. A terceira palavra aqui é conhecimento. Sabedoria, entendimento e conhecimento. O conhecimento é fruto da capacidade da gente reter informações. Então a gente precisa conhecer no sentido de saber como que as coisas funcionam, estudar, para que a gente possa reter estas orientações para o desenvolvimento do nosso relacionamento. Por isso, nunca pare de buscar a sabedoria, o entendimento e o conhecimento. E a Bíblia diz que com isso nós teremos lares prósperos e abençoados por Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela orientação da tua palavra e por essa intensificação de conceito. Oramos, ó Deus, para que na nossa casa não falte sabedoria. E essa sabedoria que vem do Senhor, não é sabedoria humana, mas a sabedoria que vem da parte do Senhor para sustentar a nossa vida. Que não falte entendimento, para que a gente possa compreender o ponto de vista um do outro e a gente possa ser instrumento da bênção do Senhor na vida um do outro. E que não nos falte conhecimento, para que a gente possa, ó Deus, adquiri-los a fim de colocá-los em prática em nossos relacionamentos. Abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoe, ó Deus, os relacionamentos, pais e filhos, marido e mulher, que o Senhor nos conduza para que tenhamos lares mais do que edificados, teremos lares de fato estabelecidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?